Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida. A Carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive o Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando da Carta aos Hebreus, capítulo 1. Nós falamos do versículo 7. Hoje nós vamos falar do versículo 8. Nós estamos estudando exaustivamente, não é? E estamos estudando o ministério dos anjos. Mas o versículo 8 agora vai falar do Filho. O 7 falou dos anjos, que são ventos e ministros de fogo. E agora vai mostrar a superioridade do Filho mais uma vez. Lembrando que o escritor de Hebreus está fazendo toda essa apresentação porque os hebreus tinham uma tendência à adoração a anjos. E agora o escritor de Hebreus está desmontando qualquer possibilidade de adorar criaturas. Nós só temos que adorar o Criador, certo? Então veja que nós estamos lendo aqui Hebreus 1:4 diz assim: tornando-se mais excelente do que os anjos, quando herdou um nome mais excelente do que todos eles. Pois a qual dos anjos jamais disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu serei seu pai e ele será meu filho. E outra vez, quando introduziu no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, de seus ministros labaredas de fogo. Agora o versículo 8 que nós vamos estudar agora diz assim: mas do Filho diz: ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Glória a Deus. Então nós estamos estudando agora esse texto. E como nós estamos falando, né, que o escritor de Hebreus, ele pegou as passagens do Antigo Testamento e ele ligou a Cristo 7 passagens. E mais uma vez, esse texto de Hebreus 1:8 tem ligação com os Salmos de número 45, verso de número 6, que diz assim: teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Então veja que o escritor de Hebreus conhecia demais o Antigo Testamento, e ele está fazendo essa comparação, ele está extraindo textos da Antiga Aliança e introduzindo na Nova Aliança com um significado completo. Não é uma sombra. No Antigo Testamento, quando as pessoas liam esse texto, elas tinham uma visão escura, era uma sombra, e agora ele coloca luz e coloca esse texto na substância que é o Filho. Mas acerca do Filho, veja que no Antigo Testamento eles não conseguiam entender que era acerca do Filho. E aí vem o escritor de Hebreus e fala: esse texto aqui está escrito no Antigo Testamento, refere-se ao Filho. Nós estamos então estudando aqui mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Veja que nós estudamos que Cristo, que o Filho é o Criador das eras. Ele é um ser eterno, ele tem um trono eterno, ele é o Criador das eras, ele é o herdeiro de tudo, ele herdou todas as coisas, porque fez a purificação dos pecados, e por isso, por ele ser o Criador do Aion, das eras, por ser o herdeiro de tudo, através do preço que pagou, certo? Purificando todas as coisas, ele assentou à destra da majestade. O versículo 8 está se referindo especificamente a essa característica, que ele se assentou à destra da majestade. Então veja que o texto começa aqui acerca do Filho, ou seja, em benefício do Filho, Jesus, o Criador das eras, o que está sentado no trono. O Filho é superior. Os anjos foram feitos por ele, ventos e ministros de fogo, mas ele é o Filho, é o Pai da eternidade. Em benefício dele, a Bíblia vai dizer que ele tem um trono, que é um trono de eternidade. Então seu trono é um assento
exaltado. A palavra aqui, trono, tem o sentido de um lugar exaltado, ou seja, quando diz a destra da majestade, está dizendo do lugar mais alto que existe. Quando ele fez a purificação dos pecados, ele foi para o lugar mais baixo que existe, mas quando ele foi glorificado, ele se assentou num assento de exaltação à destra da majestade, ao lado do Deus o Pai. Então esse trono, que é o trono exaltado, que é um trono acima de tudo, nós estudamos isso nas 8 características. Essa é a 8ª característica, mostrando que ele é superior aos profetas e que os anjos o adoram por causa dessa característica também, que ele está assentado acima de principados, potestades, poderes, domínios por vir. Ele está assentado acima de tudo e de todos. Então esse trono que é exaltado fala do seu reino. O trono fala do reino. Ele tem um reino, e esse reino é um reino de justiça, de alegria e de paz no Espírito Santo. Romanos 14:17. Esse reino é constituído desses anjos em todas as categorias angelicais, em todas as castas angelicais. E esse reino também, ele é um reino da igreja. A igreja são os personagens do Antigo Testamento que olhavam para o futuro e esperavam o Messias. E a igreja é as pessoas que olham para o passado e creem no Messias. Os do Antigo Testamento, eles olhavam para frente, eles viam Cristo morrendo, e eles foram salvos por isso. E nós hoje, os gentios, olhamos para trás, há 2000 anos atrás, e vemos lá na cruz, no passado, a nossa salvação. A igreja é constituída dos santos do Antigo e da Nova Aliança. Então esse reino, ele é constituído de anjos e de homens remidos, de homens que foram remidos, de homens que foram purificados pela obra de purificação de Cristo. Então o reino dele fala do seu território. Ele tem um reino, o trono fala desse reino, e o reino fala do território. Ele tem um território, que o território dele é simplesmente que ele é o herdeiro de tudo. Tudo é dele. A terra é dele. Veja que o cosmos, o mundo, o sistema social não é de Deus, é do maligno. Mas a terra física, o pó miúdo, a natureza, esse planeta, com tudo que há nele, pertence ao Filho. E todas as coisas subsistem pelo Filho, são sustentadas pelo Filho. Então, o reino dele fala do território, e o território é tudo que existe. Tudo é dele. O trono, portanto, fala do reino, o reino fala do território, e esse trono também fala do seu domínio. Ele domina sobre todas as coisas. O Evangelho de Mateus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18, 19 e 20. Todo o poder é dado a ele, todo o domínio. Ele é chamado de Rei dos Reis, de Senhor dos Senhores, porque tudo está sobre o seu domínio. Então o trono fala do seu reino, que fala do seu território, que fala do seu domínio. Ele domina sobre todas as coisas. Veja que ele dominará aqui, ele acabará com o cosmos, ele terminará com o Egito, que é o mundanismo, que é o sistema social imperado pelos homens mundanos, e ele terminará também com a Babilônia, que é o sistema religioso criado pelos homens, para que só exista o seu reino, o seu trono e o seu domínio. Só existirá o seu reino, o seu trono e o seu domínio. E para nós, a igreja, os tirados para fora do mundo, do sistema social e os colocados no reino, para nós hoje, agora, só existe um trono, só existe um reino, só existe um domínio, que é o domínio de Cristo. Então veja que acerca do Filho, diz
que o teu trono, falando do trono eterno, ele é um ser eterno e tem um trono que é eterno. Veja, ele é o criador das eras, do Aion. Ele criou, ele formou a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Mas esse texto aqui, ele vai, além de falar apenas do trono, ele está falando do trono, ele está falando do cetro, ele está falando da eternidade, que o trono de Cristo, do Filho, é para a eternidade. Mas quando nós olhamos e lemos Hebreus 1:8 e Salmos 45:6 com paciência, nós vamos perceber que Deus chamou o Filho de Deus. Mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus. O trono é do Filho, e agora Deus está chamando Jesus de Deus. Ou seja, Deus chamou o Filho de Deus. Veja que bate com as características do versículo 2 e 3 de Hebreus. Ele é a expressa imagem da pessoa de Deus, do ser de Deus. E ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é o propagador, ele é o apresentador da glória de Deus. E o próprio Deus, o Pai, chama o Filho de Deus. Então, aquelas pessoas que acreditam que existe apenas um Deus único, que não é uma trindade, eles vão ter que voltar atrás, porque esse texto está falando do Deus, o Pai, chamando o Filho de Deus. É uma prova que Jesus é Deus, que Jesus é eterno, que Jesus não é uma criatura, como muitas igrejas estão ensinando que Jesus é a primeira criatura de Deus. Mas o escritor de Hebreus aqui, ele não tem a intenção de batalhar com ele a respeito desse assunto, mas na sua escrita ele está mostrando que Jesus é Deus. Mais uma prova da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus chamando Deus, Deus chamando Jesus de Deus. Veja que o Filho é Deus, o Filho é Criador, o Filho é eterno, o Filho tem um trono, ou seja, um reino, um domínio, um território que é para sempre. Veja, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Essa palavra sempre aí é a palavra aion, todas as eras, todas as eras. A palavra aion está falando de todas as eras, de todas as dispensações, de todos os tempos que existiram antes de nós e que possa existir depois de nós, antes da fundação do mundo, antes das coisas criadas. O trono do Filho é para todo o sempre, aion, todas as eras. Ele é o planejador das eras. Nós vamos voltar de novo lá no versículo 2 e 3 de Hebreus para ver as 8 características. E uma das características é que ele é o que planejou, o que elaborou, o que arquitetou os tempos, as eras, os períodos. Ele mesmo fez o plano de ter um trono eterno. Ele mesmo tem um trono eterno. Veja que ele é o Pai da eternidade. Ele é o Pai do seu próprio trono. Jesus é o Criador do seu próprio trono, porque ele é o Criador da eternidade. E o trono de Jesus é para todo sempre, é para toda a eternidade. Ou seja, ele é o construtor de todas as coisas eternas, inclusive o seu trono, que é também eterno. Então veja que nós estamos falando desse trono, mas acerca do Filho, olha a superioridade do Filho no que se refere aos anjos. Os anjos são ministradores, os anjos são ventos, os anjos são fogo, mas o Filho é eterno e tem um trono eterno que é para todo sempre. As Escrituras falam dos 2 tronos do Filho. O Filho tem 2 tronos, e o primeiro trono do Filho é o trono de Davi, em Israel. E o segundo trono do Filho é o trono celestial, que é o trono na Nova Jerusalém. Então
Então veja que quando a Bíblia diz que ele tem um trono eterno, está se referindo ao trono da Nova Jerusalém, ao seu trono de eternidade e também ao trono de Davi, que será para todo sempre. Então é também usada essa palavra eterno, ou seja, Cristo tem seus dois tronos, o trono terreno em Israel, e de Israel ele governará o mundo, ele governará a terra, ele governará as nações andarão à sua luz, as nações vão trazer a Nova Jerusalém, sua glória, sua honra, os reis da terra vão prestar homenagem a Jesus no trono da Nova Jerusalém e no trono de Israel, e ele rege todas as coisas do universo através do seu trono celestial. São dois tronos, portanto, e nós vamos estudar esses dois tronos agora para frente. Aplicação pessoal. Já que nós estamos falando a respeito de ligar o velho com o novo, nós precisamos atentar para não errar em achar que o Velho Testamento não fala do Filho. É ao contrário, o Velho Testamento ele foi escrito justamente para apresentar o Filho, para mostrar o Filho. E o escritor de Hebreus, de forma magistral, ele consegue extrair as passagens do Antigo Testamento revelando Cristo, revelando Jesus. E nós, quando lermos as Escrituras, nós precisamos colocar essa chave na nossa leitura. Qual chave? A chave chamada Jesus, o Filho. Tudo deve ser interpretado a partir do Filho. Tudo deve ser interpretado a partir da visão do Filho. Tudo deve ser visto a partir do que o Filho é, a partir do que o Filho fez, a partir do que o Filho falou. Se nós tirarmos alguma passagem e colocarmos ela separada do Filho, nós vamos interpretar de forma errada, nós vamos interpretar de uma maneira equivocada. Esse é o motivo de muitas pessoas estarem interpretando a Bíblia sem Jesus. E daí, quando interpretam sem Jesus, elas vão usar textos para fazer coisas que não se deve fazer, coisas que não foram ordenadas a fazer, porque tudo deve ser convergido a Cristo, até mesmo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento deve ser convergido a Cristo, porque o Antigo Testamento é um testamento de sombra e o Novo Testamento é um testamento de luz. Então a luz do Novo Testamento deve iluminar a sombra do Velho Testamento para que haja clareza, para que as pessoas, para que nós possamos ver verdadeiramente a palavra de Deus sendo uma só. E a palavra de Deus será uma só quando Cristo for a chave de interpretação de Gênesis a Apocalipse. Muitos erros, muitas doutrinas erradas, muitas heresias terminam quando nós olhamos para Jesus e através de Jesus nós interpretamos toda a Bíblia. Nós não podemos tirar Jesus de absolutamente nada. O Evangelho é vida, meus irmãos. Obrigado por ouvir o Evangelho é Vida. Se inscreva em nossos canais no YouTube, TV Aviva e Ministro de Fogo. A vida está em você. Até a próxima!